Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 19, semana 6. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é pontuação. Vamos na leitura inicial. Prezado ou prezada estudante, nesta semana você vai ver que, como num trânsito, os sinais de pontuação dão ritmo, orientam e evitam ambiguidades. Com ela, a escrita torna-se mais próxima da fala, permitindo uma assimilação mais correta de um texto. Boa semana de estudos! Temos aqui na sequência um quadro que você deve copiar no caderno. A pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, possibilitando uma compreensão mais clara e precisa da lógica de construção do texto. São sinais de pontuação: vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, aspas, parênteses, colchetes e travessão. Temos aqui na sequência o Para Saber Mais, então iremos acessar o site Brasil Escola para então complementar aí essa importante matéria. Temos inicialmente aqui no site Brasil Escola o conceito dos sinais de pontuação. Coloque aí no seu caderno algumas questões importantes relacionadas aí à vírgula. Coloque 1. Para separar termos que possuem mesma função sintática na oração. Então, como exemplo, temos o menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Então, nós usamos a vírgula para separar os verbos. Nesse caso, berrou, chorou, esperneou. Na sequência, temos aqui para isolar o vocativo. Vamos lembrar que o vocativo é um chamamento. Então, vamos para o exemplo. Então, minha cara, não há mais o que se dizer. Então, nós temos aqui o uso de duas vírgulas para indicar essa ideia de chamamento. Por exemplo, se eu falo, Deus, me ajude. Nesse caso, nós vamos utilizar a vírgula depois aí, da palavra Deus. Letra C, isolar o apóstolo. O apóstolo é a explicação. Então, temos o João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Então, nós temos aqui a ideia de apóstolo, tá? Essa ideia de explicação. Nós temos outras regras aqui, mas nós vamos estar estudando um quadro para complementar essa ideia. Acredito que você aí vá entender melhor. Temos aqui uma tabela de suma importância, que irá complementar o que estávamos vendo no site. Vamos continuar com a questão da vírgula. Depois de orações adverbiais antepostas. Exemplo, se não chover, haverá jogo. Nesse caso, nós temos dois verbos e duas orações. E na primeira oração, nós temos o se, que dá a ideia de possibilidade. Vamos entender que a oração adverbial vem antes e por isso nós temos o uso da vírgula. No segundo exemplo, temos: quando a economia entrou em colapso, o ministro renunciou. Temos dois verbos, entrou e renunciou. Dois verbos, duas orações. A primeira oração temos o quando, que dá a ideia de tempo. Então, essa é a oração adverbial, que nesse caso veio antes e por essa razão nós temos o uso da vírgula. Continuando, antes do que introduz oração explicativa.
O plano de segurança, que já foi criado outras 2 vezes, será votado ainda neste ano. Temos 2 verbos. O foi criado, que é uma locução verbal, e o será votado, que também é uma locução verbal. 2 verbos, 2 orações. Primeira oração: o plano de segurança será votado ainda neste ano. Segunda oração: que já foi criado outras 2 vezes. Vamos perceber que tivemos aqui o uso da vírgula para explicar o plano de segurança. Então, vamos entender que temos uma oração subordinada explicativa. Temos uma outra regra que é quando há elipse do verbo, quer dizer, omissão do verbo. Os cariocas preferem praia e os paulistas shopping. No caso, utilizamos a vírgula aqui, por quê? Porque temos a omissão do verbo preferem. Agora, quando não usar vírgula? Entre o sujeito e o predicado. Exemplo: o ministro das Relações Exteriores da França está em Brasília. Então, temos aqui o verbo estar. Quem está em Brasília? O ministro das Relações Exteriores da França. Então, por essa razão, nós não utilizamos vírgula. A mesma coisa acontece aqui. Está em Brasília o ministro das Relações Exteriores da França. Então, vamos entender que temos aqui a ideia de verbo e temos a ideia de predicado. E por essa razão, nós vamos entender a ideia do sujeito, que não será separado. Vamos aqui na sequência entre o verbo e seus complementos. O presidente disse aos governadores que não aceita a proposta. Então, nós temos aqui o sujeito o presidente, temos o verbo disse. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. No caso, aos governadores. Então, nós não separamos aqui por vírgula. Voltamos aqui no site, temos o ponto final, que é usado ao final de frase para indicar uma pausa total. Então, como exemplo, temos não quero dizer nada. Temos o ponto de interrogação, que é para formular perguntas. O ponto de exclamação, que é utilizado quando estamos expressando sentimentos como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror e espanto. E o ponto e vírgula, que é usado para separar itens enumerados. Primeiramente, como a matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria, financeira. E para separar um período que já se encontra, melhor dizendo, dividido por vírgulas. Então, ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama, queria ficar sozinho com seu cão. Os 2 pontos, nós temos aqui também algumas regras. Eu vou trazer aqui uma tabela que também explica essa questão, porque iremos utilizar esse conhecimento para a realização das atividades. O uso de 2 pontos marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída, para anunciar a fala de personagens nas histórias de ficção, por exemplo, como ouvindo passos no corredor, abaixei a voz, 2 pontos. Podemos avisar sua tia, não? Então, nós temos aqui a ideia dos 2 pontos, usada principalmente em narrativas, para anunciar uma citação. Bem diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Também tem essa mesma ideia, não é? de ter uma fala logo depois. Para anunciar uma enumeração. Os convidados da festa que já chegaram são Júlia, Renata, Paulo e Marcos. Voltando no site, temos aqui a reticência, que é usada para indicar a supressão de um
trecho, interrupção ou dar uma ideia de continuidade ao que se estava falando. Então, temos aqui quando nós temos o uso de um trecho de um poema, por exemplo, ou quando nós queremos assim dar continuidade ao que se estava falando. Letra B. Então veio um sentimento de alegria, paz, felicidade. Então, no caso, o leitor ele pode imaginar alguma ideia que vem depois, ou no caso, quando o professor dá uma atividade para ser completada. Temos também o uso do parênteses, não é? Que é usado para explicar melhor o que foi dito. O uso do travessão, que no caso nós vamos lembrar do discurso direto, também para separar orações, né, desempenhando a função de vírgula ou dos parênteses. Voltando ao nosso material, temos as atividades. Leia uma notícia abaixo, analisando o emprego dos sinais de pontuação. Congresso debate escolas e famílias com o sociólogo Simon Schwartzman e o cartunista Maurício de Souza. Evento online gratuito ocorre neste sábado, dia 22. Ideia é aproximar gestores, professores e familiares de alunos. A Federação Nacional das Escolas Particulares promove neste sábado, dia 22, um congresso para debater famílias, ou melhor dizendo, família e escolas. O objetivo é trocar experiências e aproximar gestores escolares, professores, pais e mães de estudantes de todo o país. O sociólogo Simon Schwartzman e o cartunista Maurício de Souza estão confirmados para o evento, que será online gratuito. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site Congresso da Federação Nacional das Escolas Particulares. A programação começa às 8 horas e segue até às 18 horas. Entre as palestras, há os debates, como educar em tempos de adversidade, com a psicanalista e escritora Sandra Nilker Franzer. Aprendizagem em tempo de pandemia, entre o possível e o ideal, com o doutor em educação Paulo Tomazin. Maurício de Souza falará sobre as histórias em quadrinhos e o incentivo ao hábito de leitura. E Simon Schwartzman sobre novo ensino médio. O que é, o que muda, o que tem de diferente? Após essa leitura, nós temos aqui a atividade 1. A notícia divulga um evento online e gratuito, que tem como tema a educação. Qual é a sua opinião sobre esse fato? Vamos pensar que a educação é de suma importância para a sociedade. E se o objetivo é trocar experiências, e aproximar gestores de escolas, professores, pais e mães de estudantes, isso é mais válido ainda, quer dizer, essa união, quer dizer, esse evento é mais válido ainda, porque precisamos disso na atualidade, ainda mais com essa ideia de ensino híbrido. Atividade 2. No interior da oração, emprega-se a vírgula para separar numa enumeração os termos com mesma função sintática. Para isolar determinados elementos, como aposto, vocativo, termos repetidos, adjunto adverbial deslocado da sua posição habitual, para separar nomes de um lugar em datas e endereços, para indicar a supressão do verbo para separar palavras ou expressões explicativas. São todas questões que nós já vimos na explicação inicial. Então, letra A. Explique o uso da vírgula no seguinte período. O objetivo é trocar experiências e aproximar gestores escolares, professores, pais
e mães de estudantes do país, ou melhor dizendo, de todo o país. Nesse caso, nós temos aqui gestores escolares, professores, pais. Então, nós vamos entender que são substantivos, não é mesmo? E vamos lembrar aqui que podemos utilizar a vírgula quando temos termos com mesma função sintática. Letra B. A expressão entre as palestras está separada da oração seguinte por meio de vírgula. Por quê? Temos aqui a marcação em azul. Então, vamos fazer a leitura. Entre as palestras, há os debates, como educar em tempos de adversidade. Então, nesse caso, temos aquela ideia do adjunto adverbial, tá? Ou, melhor dizendo aqui, a partir da explicação, a oração adverbial que você viu aí por meio do quadro. Pense que nós temos a ideia de quê? De lugar, de tempo. E aí, por essa razão, temos a vírgula. Letra C. Releia o trecho. O sociólogo Simon Schwarzman e o cartunista Maurício de Souza estão confirmados para o evento, que será online gratuito. Por que a oração que será online gratuito está separada por vírgula? Vamos entender que temos o pronome relativo que aqui, não é mesmo? Lembra da explicação que eu fiz sobre oração aí subordinada explicativa? Então, se atente aí, qualquer coisa, volte no vídeo e preste bastante atenção. A atividade 3. Nos dois últimos parágrafos, observamos a ocorrência das aspas. Por que elas são utilizadas? Então, temos aqui, não é, esse uso, como já destaquei aqui, não é, como educar em tempos de adversidade, a história em quadrinho, né, ou as histórias em quadrinhos e o incentivo ao hábito da leitura e outras aqui partes que nós temos o uso das aspas. Então vamos lembrar que as aspas elas servem para trazer aí a ideia do discurso direto, mas também pode enfatizar, quer dizer, trazer à tona aí alguma coisa, quer dizer, colocar em destaque algum trecho ou, por exemplo, algum evento ou uma palestra, ou um debate, não é? Nessa sequência, nós temos aqui a atividade 4. Observe no texto as duas ocorrências em que há o emprego de 2 pontos. Justifique cada uma delas. Voltando aqui no texto, temos aqui a parte em verde. Vamos pensar que nós temos aqui o uso de 2 pontos para indicar uma informação que vem logo depois. E aqui também nós temos essa mesma relação, mas você pode abordar questões relacionadas às regras que estudamos. Atividade 5. Explique o uso do ponto de interrogação no texto. Então, aqui eu fiz uma marcação em rosa, tá? Então, no ensino médio, o que é? O que muda? O que tem de diferente? No caso, nós vamos perceber aqui que é a palestra ou aí o evento que o Simon Schwarzman vai realizar. Então, nesse caso, faz com que o leitor aí fique curioso, não é, para assistir. Então, você pode responder nesse sentido. Nós temos aqui também o uso do ponto de interrogação também. E, no caso, traga essas frases para a atividade, que você tem um espaço aqui para isso. Atividade 6. Considere os períodos 1, 2 e 3, pontuados de 2 maneiras diferentes. Os espectadores saíram. Logo, o espetáculo foi um fracasso. Os espectadores saíram logo. O espetáculo foi um fracasso.
De repente, perceberam que estavam brigando à toa. De repente, perceberam que estavam brigando à toa. Os doces, visivelmente deteriorados, foram postos na lixeira. Os doces, visivelmente deteriorados, foram postos na lixeira. Com a alteração da pontuação, não houve mudança de sentido somente em 1, 1 e 2, 2, 2 e 3. Vamos pensar aqui. Quando nós observamos o uso da vírgula, temos o logo em dois momentos aqui, não é? Então, os espectadores saíram, logo aconteceu algo, não é? Então, temos a ideia de causa e efeito. Agora, aqui, os espectadores saíram logo, quer dizer, me dá a ideia de que foi de forma rápida, não é mesmo? Na segunda, tivemos, de repente, perceberam que estavam brigando à toa. No caso, temos aqui o de repente em dois momentos e aqui nós temos o uso da vírgula que não. Será que houve mudança quando nós fizemos a leitura? Agora, na terceira, os doces, visivelmente deteriorados, foram postos na lixeira. No caso aqui, vamos perceber que o uso da vírgula acontece na segunda oração e temos essa ideia de explicação aqui, olha, que seria aquela ideia que nós vimos em um outro momento com o aposto, tá? Então, perceba essa vertente. Será que houve diferença? Tá? Você irá marcar somente uma opção. Nós temos aqui a mensagem final. Querido ou querida estudante, chegamos ao final de mais um plano de estudo tutorado. Parabéns pela sua dedicação, garra e disposição. Continue se cuidando. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero que você tenha gostado das orientações das 6 semanas do PET do terceiro bimestre. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço.